passando por uma floresta de poplar, Abiti River. Vamos passar por um rio agora. Aqui está o rio Abiti River. Saindo de Cochrane, viajamos por uns 40 minutos, 30 minutos, e aqui está o rio. Vai bem devagar, passagem pela... Olha a floresta. Fazer um close. A água aqui do rio está bem suja. Não sei se dá para perceber. Aqui é outra margem. Agora chegamos na margem. E agora vem outra vez a floresta de poplar, que é uma árvore que tem casca branca. Olha ela aí. Muito bonita. Agora acho que o trem vai pegar mais velocidade.